Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que você está aqui junto com a gente, para que nós possamos meditar um pouco mais na palavra do Senhor e deixar que ela encha o nosso coração. Eu quero meditar com você no texto de Marcos, no capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e os outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água, e Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: mestre, não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse: acalme-se, fique quieto. O vento se acalmou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Os discípulos estavam atravessando o mar da Galileia, estavam indo para outra margem, na região dos Gadarenos, quando eles foram surpreendidos por uma grande tempestade. Isso acontecia porque ali era um vale profundo, cercado pelas montanhas, então ali o vento encanava. Então, em qualquer momento, podia vir uma grande tempestade, um grande vento, e fazer com que houvesse uma grande tempestade, porque elas passavam ali no meio das rochas. E os discípulos, em vão, eles estavam tentando superar aquela tempestade, a força do vento, a fúria do mar. O barco estava enchendo de água, os discípulos estavam com medo, eles estavam apavorados, exatamente como nós. A gente tentando tirar os baldes de água por causa das tempestades da nossa vida. E nesse momento eles viraram para Jesus e falavam: mestre, não importa que a gente morra? O senhor não está se importando com o que acontece conosco? Você já fez essa pergunta? Mestre, o senhor não importa o que está acontecendo na minha vida? O senhor não está se importando com a minha história? Aí Jesus vira para aqueles discípulos, levanta, que ele estava deitado, totalmente tranquilo, e fala para o vento: se acalma, se acalma. E ele vira e fala assim: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? Porque os discípulos tinham que ter fé e não ter medo. Por que eu preciso ter fé e não ter medo? Porque você precisa ter fé e não medo. Primeiro, por causa da promessa de Jesus. O verso 35, se você acompanhar comigo, diz que naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. Nós vamos para o outro lado. Nós estamos indo para o outro lado. A tempestade não surpreendeu Jesus e ela não ia frustrar os planos de Jesus. As tempestades têm o poder de nos desestabilizar, de tirar nossa tranquilidade, de nos encher de medo. Mas quando Jesus promete, ele cumpre. Quando ele dá uma ordem, nada pode intervir, nada pode parar, nada pode bloquear
a palavra do Senhor. Por quê? Porque ele vela pela sua palavra. Ele se importa com a sua palavra. Ele se coloca ali e fala assim: a minha palavra vai se cumprir. O grande problema que nos assola é que nós, como seres humanos, temos uma fé muito emocional. O sentir é o mais importante. Se eu sentir, então eu continuo. Se as coisas não me agradam, então eu caio fora. Então eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ter um arrepio. Eu tenho que ir na igreja, eu preciso chorar. Eu tenho que ir na igreja e a oração tem que fazer com que eu sinta que eu agarrei na veste de Jesus e mais um pouco eu estava na glória. Isso é uma fé emocional, ela está ligada ao que eu sinto. E isso, com todo respeito, eu posso te dizer, isso é infantilidade. Se o que nos domina é uma fé emocional, nós nunca seremos verdadeiros discípulos de Jesus. Porque acontece muita coisa que nós não concordamos, não entendemos e não nos agrada. Então, acorda, menino. Acorda, menina. Começa a ter uma fé sólida no Senhor Jesus, autor e consumador da nossa fé. Chega de ser infantil, cresça na presença do Senhor. Por quê? Porque a palavra do Senhor Jesus e a realidade é a mesma coisa. Ele não mente. A promessa dele, a presença dele é fiel. Nenhuma promessa do Senhor vai cair no vazio. Todas elas vão se cumprir. Por que os discípulos precisavam ter fé e não ter medo? Porque eu preciso ter fé e não ter medo. Porque você precisa ter fé e não ter medo. Por causa da presença de Jesus. Olha o texto, verso 36. E eles, despedindo a multidão, levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Aquele barco foi varrido ali pela fúria do vento do mar da Galileia, sujeito à tempestade, ele transportava o Filho do Deus vivo. Aquele barco não ia afundar. Não era plano, não era projeto. Não poderia naufragar o mar que levava o Rei dos céus e mar. Lembra dessa música? Não ia. O sustentador do universo estava ali. Aquele controla as próprias leis da natureza. O temor dos discípulos não tinha fundamento. Aquele medo não tinha fundamento. Porque nós temos a promessa da companhia permanente do Senhor Jesus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20. Na jornada da vida, a gente passa por muitos mares revoltos, ventos contrários, perigos de toda sorte, mas nós não precisamos temer. Sabe por que a gente não precisa temer? Porque Jesus é real, é mais real do que eu e você. Ele é real, ele está aí na sua casa, ele está aqui comigo. A presença dele é permanente. A presença dele nos enche de alegria. Por causa dele, nós não tememos o mal. A presença dele é renovo, a presença dele é graça, a presença dele é força. Não tem, mas a tempestade da nossa vida pode até fazer a gente se curvar. Mas ela não vai nos quebrar. Ela não vai nos quebrar porque nós temos junto conosco a promessa de Jesus e a presença de Jesus. Eu tenho um vídeo muito antigo que fala sobre os cristãos na China e chama Bambus ao Vento. Porque os bambus, eles balançam conforme o vento, e os ventos fortes vão e vêm, os bambus balançam, eles vergam, mas eles não quebram. Então o nome desse documentário chama Bambus ao Vento. Se nós pudéssemos colocar hoje um nome na nossa história, na nossa vida, Bambus ao Vento. Nós podemos até nos curvar diante das tempestades, mas não quebramos por causa da fidelidade de Deus,
Não quebramos por causa da presença de Deus. Não quebramos por causa da paz de Deus. Porque a paz de Jesus, olha o verso 38 do texto. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Jesus estava dormindo. Tem mais paz do que dormir bem? Estava lá dormindo atrás do barco, na hora da tempestade. Jesus dormia não porque ele desconhecia o perigo, mas é porque ele confiava na providência e no cuidado do Pai. Nosso coração, ele se enche de medo da tempestade, isso é normal. Ninguém está falando para você que você não vai ter medo diante de uma tempestade. Mas a gente tem que tomar cuidado para a tempestade não esvair a nossa fé. A gente tem que tomar esse cuidado. Ficamos alarmados porque duvidamos que Deus está no controle quando a tempestade chega. A fé emocional só acredita que Deus está cuidando quando sente alguma coisa. O culto só é bom quando teve um arrepio. Se chorar, então não foi o céu. Precisamos aprender a descansar quando a tempestade chega. Precisamos aprender a descansar na tempestade. Precisamos aprender sabendo que mesmo na tempestade, tudo está sob o controle rigoroso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não temos poder algum, absolutamente nenhum, para controlar a nossa história, a nossa vida no meio da tempestade, porque as coisas acontecem. A nossa vida às vezes escorre no meio dos nossos dedos como areia. A gente não tem controle, a gente não consegue dizer: olha, vou aumentar 1 minuto na minha história, hoje meu cabelo não vai cair. Eu não consigo controlar isso. Mas nós podemos confiar na presença soberana do Senhor Jesus. Nós podemos confiar nas promessas do Senhor Jesus. Podemos pedir para Ele que essa paz que excede todo entendimento humano, ela possa ser derramada no nosso coração e possa nos preencher, para que a gente não sinta que nós estamos perecendo no meio da tempestade. Para concluir, não tenha medo. Jesus tem uma promessa de vida para você. E a palavra dele não volta vazia. Tenha fé. Não tenha medo. Presença de Jesus é constante na nossa história. Ele está aqui. Tenha fé. Não tenha medo. A paz que excede o conhecimento do ser humano, ela está em Cristo. E nós podemos ir até Ele. E Ele nos dá força no meio da tempestade. Tenha fé. Não deixe que as coisas que vão acontecendo venham tirar você da centralidade da pessoa de Cristo. Não deixe que a tempestade que nos assola como humanidade venha roubar a paz que o Senhor pode dar no seu coração. Muito pelo contrário. Se volte para Ele. Todos sabem que eu amo girassóis. E os girassóis, eles sempre buscam o sol. E quando, na escuridão, quando está tudo escuro, eles se voltam um para o outro. E ali eles buscam calor. Ali eles buscam calor, até o sol voltar a brilhar. Enquanto nós não podemos sair dos nossos lares para receber essa vitamina maravilhosa que se chama D, que nós possamos nos voltar uns aos outros em cuidado, em amor, cuidando da nossa vida e cuidando do outro, sabendo que você está aí, eu estou aqui, e juntos fazemos a diferença, porque os nossos joelhos estão dobrados, sabendo da promessa de Jesus, sabendo da presença de Jesus e da paz que excede todo conhecimento
que vem do nosso Senhor Jesus. Esse texto ainda tem muito mais para falar conosco, mas isso eu deixo para a semana que vem. Eu quero orar com você, para que o Senhor Jesus possa preencher teu coração, para que Ele possa falar com você, para que Ele possa ministrar muita paz ao seu coração, à sua família, nesse dia, nesse começo de semana, que a gente não sabe o que a semana está guardado para nós. Eu só sei que nessa semana que está se iniciando, eu tenho a certeza da presença de Jesus, da promessa de Jesus e da paz do Senhor Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela oportunidade que nós temos como filhos e filhas do Senhor, de nos debruçar sobre a Tua Palavra e saber que a Tua Palavra é viva, a Tua Palavra é eficaz, a Tua Palavra é transformadora e que ela pode, Deus, mudar a nossa existência, encher o nosso coração de esperança. Pai amado, nessa semana que começa, eu peço que o Senhor, em nome do Teu Filho amado, enche o coração desses que estão ouvindo esta mensagem, para que eles sejam cheios, ó Deus, da certeza plena das Tuas promessas, que eles não estão andando sozinhos, ó Deus, mas que o Senhor tem andado com eles a cada passo. Que eles sejam cheios, ó Deus, do conhecimento que vem, ó Pai amado, de que o Senhor tem promessas vivas para cada um de nós e que as Suas promessas não são vazias e que as Suas promessas se cumprem em cada um de nós. E paz, Pai, e que a paz do Senhor encha cada coração, que a paz do Senhor atinja cada família, Senhor, para que nós não andemos, ó Deus, em desespero, mesmo em meio às tempestades da vida, mas que nós andemos, ó Deus, por fé, sabendo que o Senhor tem cuidado de nós. Abençoa Teu povo, ó Deus, eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Muita graça, muita paz, renovo, em nome de Jesus. Amém. Descobri que tudo que eu preciso está em Ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que Você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir Tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender, Você está no controle, então me esconda no Teu coração, me amarre a Ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da Tua vontade pra mim, eu sei que vai ser difícil.